Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor José Jorge de Lima. Feiticeiros, os que praticam feitiçaria. Quem são os que praticam feitiçaria? Aqueles que recorrem a qualquer outro tipo de poder, qualquer outro tipo de recurso obscuro, que não vem da luz, que não vem de Deus. Queridos, eu poderia vir aqui com uma mensagem bonitinha, se aplaudir e falar: ai, que legal, ele me encorajou, ele é palestrante motivacional. Só que eu não tenho compromisso, desculpa, eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus. Então eu preciso te alertar. E se você está aqui visitando, você está falando assim: Juliana, mas eu vim aqui porque eu pensei que você fosse fazer uma palestra de autoajuda, porque eu estou precisando de coragem nesse ano que está começando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a melhor mensagem que você poderia ouvir na sua vida. Porque é essa mensagem que vai levar você para um lugar maravilhoso que você nunca poderia ir com as suas próprias forças. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que não é moral, que foge da moral. O sexo, Deus fez o sexo. O sexo deveria ser algo bom. Mas a imoralidade tem aprisionado as pessoas. A pornografia tem aprisionado pessoas dentro da igreja. Pessoas que não podem se sentir livres no momento de culto. Por quê? Porque são acusadas, porque estão presas ao hábito da pornografia, a imoralidade sexual que corrompe. E a Bíblia diz que se você olhar já desejando, você já está adulterando. Eu não vim aqui para apontar o dedo para ninguém, não. Eu vim aqui porque ainda é tempo. Eu vim aqui porque a água está passando. E o texto diz: os assassinos vão para o lago de fogo. Quem são os assassinos? Você acha que são só aqueles que tiram a vida das pessoas? No sentido literal? Quantas vezes nós matamos pessoas com as nossas palavras? Quantas vezes mortes são provocadas por palavras que saíram da nossa boca? Palavras podem ser como flechas, palavras podem ser como facas, como espadas, palavras podem ser como munição, como bala. A língua é tão perigosa que você pode vir aqui ao culto, declarar tudo que você declarou, chegar na sua casa e mandar a sua mãe, o seu marido, o seu filho para o inferno. Língua dupla. Uma hora adora a Deus, outra hora depravados. Sabe quem são os depravados? São os perversos, são os corruptos, aqueles que se vendem, aqueles que vendem os seus princípios, aqueles que negociam, aqueles que roubam, que furtam, que negociam aquilo que não pode ser negociado, que dão um jeitinho. Incrédulos. Quantas vezes nós somos incrédulos? Sabia que a igreja está cheia de incrédulos? Porque tem pessoas dentro da igreja declarando as frases que o Senhor falou, mas não acreditam nelas. Muitas vezes nós repetimos, mas não acreditamos, somos incrédulos. Incrédulo não é um ateu, não. Só um ateu, não. Incrédulo é aquele que acredita em Deus, mas não acredita no que Deus pode fazer. Mas eu deixei para o último, o primeiro grupo, para a gente refletir um pouco mais. Porque nesse grupo, a gente pode correr o risco de estar dentro dele e nem perceber. Por quê? Porque mentirosos, idólatras, feiticeiros,
A imoralidade sexual, os assassinos, os depravados, os incrédulos, esses aqui são grupos muito escancarados. A gente consegue identificar uma mentira. E a gente sabe, você sabe quando você mentiu. Você consegue identificar quando você está sendo imoral sexualmente. Você sabe identificar quando você está matando alguma pessoa. Você sabe identificar quando você está sendo incrédulo. Enfim, são escancarados, são previsíveis, são perceptíveis. Mas prestem atenção nessa primeira palavra, o primeiro grupo. Porque a Bíblia diz, começa dizendo, na lista daqueles que vão para o lago, estão os covardes. Os covardes estão destinados ao lago de fogo. Covarde, que também significa tímido, tímido na fé, covarde na fé. E para a gente destrinchar e entender o que é ser covarde na Bíblia, nós vamos ter que ler um outro texto, que está em Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, amém? Diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, se você está sendo covarde, o espírito que está agindo em você não é o de Deus. Se você está sendo tímido na fé, o espírito que está te orientando e te influenciando não é o Espírito de Deus. Porque Paulo disse ao seu filho na fé, a Timóteo, que o Espírito que Deus nos deu, ele definitivamente não é um espírito de covardia. Ele não é um espírito de timidez. E para a gente entender então o que Paulo estava querendo dizer com isso, presta atenção aqui. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmão, você sabe o que o covarde faz? E agora a gente vai poder se identificar ou não. O covarde, ele se envergonha de testemunhar do Senhor. Você sabe o que é se envergonhar de testemunhar do Senhor? Não é simplesmente subir aqui e dar um testemunho. Eu não estou falando para aqueles que têm dificuldade de falar em público. Não estou falando. Covarde é aquele que se envergonha de dizer e de mostrar por meio de suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras e por tudo que ele é, aquilo que Deus tem feito na vida dele. Covarde é aquele que tem vergonha de sair com uma Bíblia na mão, porque o que as pessoas vão dizer. Covarde é quando a situação está pegando, o bicho está pegando no trabalho, tem alguém lá precisando ouvir uma palavra, e você fica calada, você fica calado, você não tem nem a coragem de convidar essa pessoa para vir à igreja, para ouvir aqui alguém falando aquilo que você não teve coragem de falar, e você se acovarda, porque o que as pessoas vão pensar? É melhor que eles não saibam. Você não tem que se envergonhar porque está aqui, não. Aqui é o melhor lugar onde você poderia estar. Irmãos, e a impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas, elas estão. Esses dias um pai muito
muito triste, me confidenciou. Formatura da filha dele. Esse homem é um homem muito trabalhador, venceu na vida. E ele saiu do trabalho, ainda estava com a roupa do trabalho. E ele foi na formatura da filha. E quando ele chegou lá, ele quis tirar uma foto com a filha. A filha não quis tirar uma foto com ele. Eu disse: pai, vai pegar mal, pai. Aquele pai que se esforçou durante anos para que ela pudesse se formar, para que pudesse pagar um colégio particular para ela. E quando chega o momento de celebrar, quando chega o momento da foto, ela deixa o pai fora da foto. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Deus tem investido em você. Você vem aqui nesses 12 dias, Deus vai, fala com você, Ele enche seu coração, Ele vai lá, vai ajudando. Aí chega no final do ano, chega no meio do ano, chega no mês, a celebração vem, e quando chega o momento da foto, a gente deixa Deus fora da foto. Você tem vergonha do seu pai? Você tem vergonha de dizer que foi o teu Deus que te trouxe aqui? Você tem vergonha de dizer que é o teu Deus que tem lutado por você? Ô filho, eu não estou falando de religião. Ai, mas é que eu não gosto de falar de religião. E quem está falando de você falar de religião? Eu estou falando para você não ter vergonha do seu pai. As pessoas, elas têm a mania de achar que eu escrevo tudo, né? Eu recebo um monte de mensagem assim: Juliano, você pode escrever um texto para mim assim? Juliano, você pode escrever um texto assim para mim? Eu recebo mensagem de pessoas que vão ser oradores de faculdade, no final da faculdade. E pedem assim: Juliano, escreve. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mulher. Ela disse assim para mim: escreva para mim uma mensagem para eu ler, porque eu vou ser a oradora, Juliano. Graças a Deus. Nossa, Deus foi fiel comigo. Escreve para mim um texto bem bonito. Juliano, só que tem um problema. Eu sei que você fala muito de Deus. Assim, só pedir uma coisa para você: não fala nada de Deus, porque os meus professores, eles são ateus, sabe? Então, lá eles não aceitam que fale de Deus, porque o Estado é laico, sabe como é que é, né? Sabe o que me deixa triste? Essa pessoa se diz cristã e que está dentro da igreja. Deus fez ela passar numa universidade pública. Deus a sustentou durante todo esse tempo. E quando chega o momento de dizer: a glória é tua, Deus, muito obrigado. Deus, muito... Não! Sabe aquela criança? Quem aqui nunca fez isso? O pai vai te levar na escola. Só que teu pai tem um Fiat 147. Meu pai tinha um corcelzão, pastor. Imagina aquele corcel, aquele pá, estourava assim, irmão. Chegava na esquina e falava: pai, tá bom. Pode deixar, pai. Vai gastar gasolina, não. Aí a gente acha que engana o pai, né? A Viviane, o pai dela tinha um Fiat 147. Também tinha vergonha. Estudava escola particular, deixava na esquina. Quem aqui não fez isso, irmão? Pô, mas era melhor ir de Corcel, porque antes a gente ia de Monark, Barra Forte, no Cano, aquela azul. Irmão, agora vem cá, uma atitude dessa de uma criança até pode ser aceita, mas nossa não. E a gente continua fazendo o mesmo. A gente pede para Deus nos levar. Aí quando chega lá na porta do trabalho, a gente diz: aqui o senhor deixa, pode deixar. Aqui o senhor pode ficar, aqui eu vou sozinho. O senhor me acompanha nessa viagem, me acompanha nessa viagem. Cheguei na balada. Não, senhor, aqui o senhor não precisa entrar, pode ficar aqui fora, viu? O senhor é santo demais para entrar aqui. Aqui eu vou. Você está deixando Deus no meio do caminho? Covarde.
covarde. Até quando você vai se envergonhar? Você sabe o que significa envergonhar-se? Envergonhar significa reduzir o valor. Toda vez que você se envergonha do seu pai, toda vez que você se envergonha da cruz, toda vez que você se envergonha do cordeiro, você está diminuindo o valor que Deus tem. Você está dizendo que Ele vale menos. Deus vale tudo isso que você diz aqui na igreja que vale mesmo para você? Então decida-se, a partir de hoje, não ser mais covarde. Porque aqueles que se envergonharem dele, ele se envergonhará de você e de todos aqueles que se envergonharem dele diante do Pai. Outra coisa, outra característica do covarde. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Paulo diz o seguinte, no texto que nós lemos: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Sabe o que o covarde não quer? Suportar o sofrimento do Evangelho. Tem gente que não quer ler a Bíblia para não saber, porque vai que... Por que você não ora? Ah, é porque quando a gente ora o negócio começa a ficar feio. O covarde não quer sofrer. Por isso que as pessoas só querem... Jesus olhou para a multidão e falou: vocês estão querendo é pão, vocês estão aqui atrás de milagre. Os discípulos chegam para ele e falam: nossa Deus, nossa Jesus, discurso pesado e palavra dura, e todo mundo foi embora, a multidão inteira foi embora. Aí Jesus olha e fala para eles: e vocês, querem ir também? Aí Pedro olha e diz: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Medo de sofrer. Irmãos, você sabe que eu... Tem gente que chega para mim e fala assim: esse é Juliano Matos, apresentava o Jornal da Globo, ficou 10 anos apresentando vários jornais na Rede Globo, jornalista. Agora ele prega a palavra de Deus. Não, é como se eu fosse rebaixado. Como se falar de Deus fosse ser rebaixado, é como se eu tivesse desempregado. Aqui bem, eu não estou desempregado não. Eu só simplesmente agora não falo de notícias ruins, eu falo das boas notícias que podem mudar definitivamente o destino das pessoas. E você acha que o diabo quer fazer você se sentir envergonhado? Esses dias uma pessoa: filho, a pessoa chegou assim para mim e falou assim: se você tivesse pelo menos apresentando o jornal, pelo menos você tinha um salário fixo, né? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Meu salário não é desse mundo. Os meus tesouros, eles não são conquistados aqui. Por isso, irmãos, que nós vamos ter muita surpresa no céu. Você sabe o que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, não se envergonha não, filho. Sabe onde que estava Paulo quando escreveu essa carta? Preso.
Agora você imagina para Timóteo, o filho dele, na fé, pregando o evangelho. O que está claro é que Timóteo estava se acovardando. Timóteo estava com vergonha do evangelho. Timóteo estava com vergonha porque Paulo estava preso. E Paulo fala assim: não se vergonhe do evangelho, e não se vergonhe de mim que estou preso. Irmãos, imagine hoje um preso, uma penitenciária, escrevendo uma carta. Quem ia dar moral para essa carta? Falei, se fosse de Deus, não estaria preso. Coisa boa não é. Sabia que falaram a mesma coisa de Jesus quando estava na cruz? Se fosse o Filho de Deus, não estaria aí. Olha aqui para mim. O que é sucesso para o homem, nem sempre é sucesso para Deus. Ao passo que o que é fracasso para o homem, nem sempre significa fracasso para Deus. O que Paulo diz aqui, aqui, o que ele diz aqui, na sequência, presta atenção, versículo 11 e 12. Desse evangelho, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa causa, eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E quando você sabe em quem você crê, você não se envergonha. Então, se você se envergonha, porque definitivamente você não sabe em quem você crê, se é que você crê. Irmãos, o Senhor nos deu um Espírito. Esse Espírito está dentro de nós. E esse Espírito não tem covardia. Esse Espírito tem poder. Ai, poder, vem sobre mim. O poder já está dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Tem poder dentro de você. Tem poder dentro de você. E quando você passar pelas situações mais terríveis durante esse ano, lembre-se, o poder não virá sobre você, porque o poder está dentro de você. O poder é Deus, e Deus vive em você. Não se acovarde, seja qual for a situação, o Espírito de poder está em você. Juliana, mas eu estou fraco. Ótimo, quanto mais fraco você está, mais o poder se aperfeiçoa dentro de você. Porque não é você o poder, filho, porque tem gente que se acha o poder. Nós só somos o tempo. O poder está dentro de nós. Tem gente que passa a vida inteira sem descobrir que tem esse poder dentro dele. Uma fortaleza. Só que esse Espírito é tão maravilhoso que ele não te dá só poder, ele vem com amor. Porque se dá só poder para você, filho, você bota fogo. Se a mulher falasse para mim, se você estivesse apresentando o jornal, pelo menos você tinha um salário garantido. Fogo, pá, consome ela. Seria um poder irresponsável, irmão. Aqui é o amor, é poder com amor. Sabe o que o amor faz? Perdoa todas as ofensas. Sabe o que o amor faz? É você ver alguém que a vergonha vem para você e diz assim, não fala de Deus, não fala não, não fala não, não fala não, mas você sente tanto amor para aquela pessoa e não quer que ela vá para o lago de fogo, então você abre a sua boca, não se acovarda e diz, Jesus te ama. Aqui, o pastor disse aqui agora há pouco, chame alguém para vir amanhã, traga alguém aqui. Você quer saber se o Espírito está dentro de você, se é covarde ou se é o Espírito Santo? É quando você entende isso,
É quando você vive isso. É quando você faz a diferença e não quer que as pessoas sejam destinadas a esse lugar. Tragam ela para a presença de Deus. Quem aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui já trouxe alguém aqui? Mesmo que essa pessoa não tenha permanecido, quem aqui já convidou alguém que não seja da família, ou que seja da família? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Sabe por que você fez isso? Porque tem um espírito de amor dentro de você. Se esse espírito não tivesse dentro de você, você não teria convidado ninguém. Poder, amor e equilíbrio, moderação. Sabe o que é moderação, irmão? É saber que você precisa de poder, você precisa de amor, mas você precisa de equilíbrio. Porque não adianta começar bem, tem que terminar bem. Quantas pessoas que o senhor já conheceu que começaram bem, mas que terminaram mal? Aqui, esse espírito é o espírito que te alerta, é o espírito que mostra aquilo que você precisa corrigir. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Uma palavra de moderação, uma palavra de correção, uma palavra de direção. Isso faz parte do equilíbrio dele, de saber que você precisa se manter de pé. Precisamos entender essa verdade. Covarde ou não covarde não é aquele, queridos, entenda isso. Não ser covarde não quer dizer que você pode tudo, mas é saber que quem é que te chamou é que de fato pode tudo. Eu me lembro de Salomão. Salomão foi escolhido ainda novo para reinar no lugar de seu pai, com a missão nunca dada a um homem de construir um templo. Ele foi, ofereceu sacrifício, adorou ao Senhor, e o Senhor apareceu para ele e disse: o que queres que eu te dê? Salomão disse para ele: me dê sabedoria, me dê conhecimento, porque esse povo é grande demais, e quem poderia governar esse povo? Uau! Sabe o que Deus faz? Porque pediu sabedoria, porque pediu conhecimento, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu honra, porque você não pediu fama, porque você não pediu vitória sobre os teus inimigos, eu te darei todas essas coisas. Covarde é aquele que não faz. Agora, aqueles que são ousados, mesmo não sabendo fazer, busca a capacitação do Pai e diz assim: me prepara por dentro, porque quando o seu alvo está nas coisas de dentro de você, para fazer as coisas fora de você, Deus faz aquilo que você não pediu. Fica de pé. Alguém no teclado, por favor? 3 minutos. Fecha seus olhos. O tempo é agora. A água está passando. A chance que nós temos é hoje, de dizer: Deus, eu não vou me acovardar mais, eu não vou mais ter vergonha do Senhor, eu não vou me envergonhar dos sofrimentos, porque os sofrimentos dessa terra não se comparam à glória que está nos reservada. Fecha seus olhos agora. Vamos orar. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele agora. Começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão pelas vezes que você mentiu, pelas vezes que você foi perverso, pelas vezes que você foi depravado, que você matou alguém com as palavras, pelas vezes que você foi incrédulo, pelas vezes que você foi idólatra, que você buscou ajuda numa força que não é de Deus, mas principalmente pela sua covardia. Queridos, amados irmãos, é hora de nos rasgar, é hora de entender e dizer: eu quero.
Eu quero mais do Senhor nesse ano. Eu não quero aquela vidinha de 2015. Eu não quero ficar na inconstância. Eu não quero viver uma hora reclamando, uma hora clamando. Eu quero te buscar. Eu quero estar perto de ti. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei, o que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, o que o meu coração ainda não imaginou. Ele está aqui. Esse convite é para você. Escute o edital foi lido. O noivo vem aí. O edital foi lido, você está sendo convocado. Ele quer o teu nome no livro da vida. Ele te ama. O edital foi lido, Ele está te chamando de volta. A água está passando, tem alguém com sede? Deus, todos nós erramos. Essa palavra vem primeiro para mim. Eu preciso dela. Eu preciso entender que de todas as coisas, de todos os meus alvos, o maior deles é a santidade. O maior deles é uma vida plena contigo. Muitas vezes nós vivemos tanto nesse mundo e nos acostumamos a Ele, queremos tanto Ele. Muda isso, Jesus. Coloca os nossos olhos em Ti. Nos ajuda a Te querer mais, a orar mais, a conhecer mais a Tua palavra, a dizer não para o mal. Restaura o que foi perdido dentro de nós. A gente não quer parar em junho. A gente não quer começar bem e parar no meio do ano. Não, não. A gente quer continuar o ano inteiro. Não apenas esses 12 dias, porque essa campanha vai acabar. Nós queremos mais. Nos perdoe, Senhor, pela nossa covardia, Pai, porque o Senhor tem feito tanto, tanto, tanto. Esse convite é para você. Vou pedir para você que entendeu essa mensagem. Você que de repente está entrando aqui pela primeira vez, e você tem a chance de beber dessa água. Você tem a chance de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida e mudar a sua história hoje. Você tem a chance de voltar para o lugar onde você saiu. Todos com os olhos fechados, eu quero pedir para você que entendeu essa mensagem e quer que eu ore por você rapidamente. Fica com a sua mão levantada, erga a sua mão. Você que quer um compromisso mais sério com Ele esse ano. Você que assume diante dEle que foi covarde, que deixou Ele na esquina, que tirou Ele da foto da sua vida. Estenda a sua mão. Isso. Fica com a sua mão levantada. Não abaixa não. E você que está com a mão levantada, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui e não quero ser covarde. Nessa oração eu te digo: me perdoa. Eu tenho sede. Eu quero a tua água. Eu quero estar contigo. Me ajuda a voltar. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ser quem o Senhor planejou que eu fosse. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.